duas músicas que falam da necessidade que o homem tem por Deus. A primeira, preciso de ti, é uma confissão, é um reconhecimento de que sem o Senhor nada somos. E há um trecho dessa música que diz que nós buscamos o Senhor como aquele que está em terra árida, seca, sem água. Assim a nossa alma anseia pelo Senhor. E logo em seguida nós cantamos um outro cântico com o mesmo tom, vamos dizer assim, né? Deus forte. Minha alma tem sede de Deus, a minha alma procura o Senhor. E todos esses textos, ou todas essas músicas, nos remetem ao texto que nós leremos daqui a pouquinho. Porque há, de fato, no coração de todo homem, um anseio por algo que quer ser preenchido. Todo coração humano, ele deseja ter o seu coração preenchido por algo. Ele muitas vezes não sabe o que é. E por isso ele se lança em muitos projetos e ele procura em muitos lugares algo que possa trazer um sentido à sua vida. E a vida do homem, em alguns momentos, é marcado por situações de angústia, situações de tristeza, de lamento, que trazem às vezes desespero para a alma. E ele busca então, de forma desesperada, algum alívio para o seu sofrimento, para o sofrimento da sua alma, sofrimento do seu coração. Porque o sofrimento que nós vemos no exterior, na nossa pele, como, por exemplo, as raladuras que já sofremos na infância, ou quando nos acidentamos. Recentemente minha filha veio chorando, a pequenininha, a Cecília, porque ralou um pouquinho o cotovelo, e aí nós temos lá um spray que pode aliviar aquela dor. Quando nós olhamos e sabemos onde está localizado, fica mais fácil, mas quando é no coração, quando é na alma, então se torna tudo mais difícil, porque nós não vemos, nós sentimos, e nós sabemos que é real. Não é físico, mas é real, e é verdadeiro. E olhando um pouquinho sobre esse tema na internet, fazendo uma pesquisa rápida, eu fiquei impressionado de que alguns pesquisadores disseram, ou fazem uma projeção, pelo menos até 2020, de que pelo menos 20% da população mundial ou vai sofrer, ou vai algumas vezes ser recorrente que ela sofrerá de algum distúrbio emocional, de algum distúrbio psicológico. E eu fiquei pensando, paralelo a essa pesquisa, na quantidade de materiais que você tem hoje disponível em livros, e de profissionais que têm se lançado no mercado de trabalho para tratamento de alma, tratamento do interior, do coração do homem. E ao invés de diminuir, ou pelo menos amenizar a coisa, parece que nós estamos num crescente. Parece que os livros eles têm que se multiplicado ainda muito mais, e a angústia do homem muito mais ainda. E aí vem as várias religiões que têm surgido, ou que têm aparecido, aliás, importadas do Oriente principalmente, e tem uma proposta de resolver as angústias do coração do homem. Então, tudo isso nos remete a algo que nos desafia a olhar para a palavra do Senhor e perceber o que ela tem para a nossa vida, não só para tratar o nosso coração, mas também para prevenir, para que não caiamos, para que não descaiamos, ou para que não possamos nos deixar enfermar. Vamos abrir a palavra do Senhor, lá no Salmo de número 42. Salmo 42. É um dos salmos que me ajudou bastante numa caminhada que eu tive recentemente. Um dos salmos de cabeceira. E que sempre eu estava me reportando a ele, quer lendo,
quer decorar, já decorando quase todo e trazendo à memória alguns dos seus versículos. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembra-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, muito obrigado por esta tua palavra que é verdadeira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desampara em meio às angústias do nosso coração, do nosso espírito. O Senhor reconhece, vê de maneira clara o sofrimento humano, sobretudo o sofrimento daqueles que são teus filhos e que clamam por socorro ao Senhor. Obrigado porque podemos recorrer a Ti na certeza de que o Senhor ouve a nossa voz e o Senhor trata do nosso interior como nenhum outro poderia tratar, porque o Senhor conhece as estruturas do nosso coração, do nosso pensamento, porque assim o Senhor nos fez. E nos conhece tanto por fora quanto por dentro, Pai amado, como nenhum outro ser humano e nenhum outro profissional poderia jamais conhecer. Nós te agradecemos, Pai, por esta tua palavra. Agora venha falar, Senhor, nós pedimos humildemente, profundamente ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Algumas informações interessantes sobre este salmo. Nós normalmente não lemos essa parte que está em itálico. Olha aí, observe na sua Bíblia, tem assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Estas informações são informações que constam na Bíblia hebraica e que fazem parte do texto inspirado por Deus. Essa outra que está em negrito aqui, a alma anela por Deus, isso não. Ou o que está ali, livro 2, Salmo 42 e 72, isto não faz parte do texto bíblico inspirado por Deus. Mas essa informação em itálico, ela faz parte, ela tem uma finalidade de introduzir ou dar uma noção sobre a importância daquele salmo ou daquela poesia e como ela pode ser entendida. Às vezes até há salmos que indicam o momento ou contexto histórico onde possivelmente aquele salmo foi composto. No nosso caso,
diz a palavra do Senhor que ele é dedicado a esse mestre do canto, que era a pessoa responsável por introduzir ou ensinar as músicas na comunidade de Israel. E ela foi composta por um grupo de levitas, ou um grupo de homens que eram hábeis, habilidosos em compor canções sobre os mais variados temas da Bíblia. Desde a adoração a Deus, o louvor a Deus, cânticos que falassem da majestade do Senhor, da glória do Senhor, da salvação do Senhor, cânticos de alegria, cânticos em que as multidões pudessem festejar e se alegrar pela ação de Deus em determinado momento da vida deles, mas eles também ensinavam canções que estavam pautadas em experiências dolorosas, experiências tristes, experiências que levavam o servo de Deus a clamar por socorro diante do Senhor. E o Salmo diz aqui, nesta informação inicial, que ele é um salmo didático, porque as músicas, elas têm essa finalidade de ensinar também o povo de Deus. Por isso que tanto eu quanto o pastor Alfredo e outros irmãos aqui, e agora o pastor Jean também se juntando a nós, temos toda a preocupação de observar a letra, o que estamos cantando. Não é um preciosismo, não é assim, agora estão mudando aqui uma expressão, a gente sempre cantou assim, agora muda-se ou inverte, às vezes até são inversões pequenas de ordem. A nossa preocupação não é só com o estilo da música, a nossa preocupação é com a teologia que se está cantando, porque as músicas, elas ensinam. E se nós não estivermos cantando algo que esteja em contrário com as Escrituras, nós estaremos também nos alimentando o coração com algo que pode ser cantado pela igreja, pode ser gravado pelo fulano de tal, um cantor famoso e com muita espiritualidade, mas se torna lixo se não estiver de acordo com a palavra do Senhor, ou pelo menos se for uma poesia bonita, se torna muito boa como poesia para ser recitada, mas não como teologia se ela não estiver em consonância com toda a palavra do Senhor. Então, estes salmos eram canções entoadas não apenas no culto público ao Senhor, mas também no interior da casa das pessoas. E no culto público, assim como hoje nós temos a oportunidade de estudar sobre esse tema, por exemplo, as canções também eram pensadas sobre as várias fases da vida, às vezes de alegria, de festa, de tristeza, de desafio, de angústia. E as pessoas aprendiam aquelas canções e levavam para dentro de suas casas. Uma teologia bem construída para que elas pudessem entoar os louvores na sua casa, quando assim desejasse, para trazer a sua memória e alimentarem então e ensinarem o seu coração naquilo que é verdadeiro e naquilo que é agradável ao Senhor. E desta forma Deus estava pastoreando e está pastoreando ainda hoje o seu povo. Então esses salmos, essas canções, elas são escritas em forma de poesia. Deus poderia ter escrito tudo isso, ou ter ordenado que essas composições fossem escritas em forma narrativa. Mas não, elas são escritas em forma de poesia. E há todo um entendimento que devemos ter sobre a vontade do Senhor nesse aspecto. Primeiro, que Deus está trazendo agora, ou está colocando para os homens, que Ele quer ser ouvido pelo seu povo, não apenas de maneira estruturada ou racional, mas que essa racionalidade possa ser expressa por meio de emoções, por meio de sentimentos. Então Deus dá uma liberdade aqui para aqueles amados que estão sendo inspirados por Ele para escreverem os salmos, para que eles expressem sentimentos do seu coração, e Ele mostra com isso
que o Deus não apenas reconhece, mas faz com que todo o povo, de alguma forma, se identifique com esses sentimentos e se identifique com essas emoções que são expressas em forma poética. Ela é didática, porque a música tem a finalidade de instruir a maneira como o coração deve sentir. E ela versa sobre os mais variados temas, porque Deus quer tratar de todas as áreas da nossa vida, não apenas do conhecimento, por exemplo, sobre quem Ele é, ou sobre temas relacionados à evangelização, e que são importantes, mas também sobre temas relevantes à alma e ao coração dos seus filhos. De maneira geral, este salmo, ele fala que havia circunstâncias externas que estavam oprimindo o salmista. Vamos olhar aqui de maneira panorâmica, algumas questões que são importantes deste salmo. Algumas circunstâncias externas que estavam atingindo esses homens ou esse homem que compôs este salmo. Versículo de número 3. Diz que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Continuamente, circunstâncias externas, aqui pessoas estavam dizendo para ele: o teu Deus aonde está? O versículo de número 10. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam. Eram circunstâncias externas que desafiavam a fé do salmista e fazia com que ele se sentisse zombado por essas pessoas. Nós não sabemos quem eram esses inimigos, se eles eram reais, se de fato eles diziam: teu Deus onde está? Mas o que o salmista sentia era que eles blasfemavam contra o Senhor e humilhavam a ele, dizendo: cadê o teu Deus no meio do teu sofrimento? Cadê o teu Deus no meio da dor? São circunstâncias externas, e parece que quando estamos tristes ou abatidos, todas as coisas que estão ao nosso redor parecem concorrer contra nós. O efeito que ele sentia era como se os ossos estivessem sendo esmigalhados. Então, estas circunstâncias exteriores criaram no salmista um sentimento ou uma sensação de abandono total do Senhor sobre a sua vida. O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção para nós, deste salmo, de maneira geral, é quanto ao interior desse homem. Se circunstâncias externas estavam agindo contra ele, no seu interior elas estavam agindo de maneira totalmente destrutiva. O versículo de número 3 diz que as lágrimas eram o alimento dele de dia e de noite. O seu sofrimento parecia não ter fim. Ele acordava com essa dor, com essa angústia no seu coração, e dormia com essa angústia no seu coração, e passava o dia com essa angústia no seu coração, e ele não tinha a quem recorrer. E ele se sentia diante do Senhor abandonado. Versículo de número 5, ele volta para a sua alma e diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? A alma daquele homem estava profundamente abatida e perturbada. Agora imagine-se numa situação em que durante todo o dia você não consegue fazer absolutamente nada a não ser chorar ou se angustiar, e aí os familiares começam a sofrer, o seu trabalho começa a ser colocado em segundo plano, você não tem mais alegria no seu viver, e você olha para as circunstâncias externas e parece que tudo está contra você, e você não sabe o que está acontecendo no seu interior. Existe um turbilhão ali de emoções que está lançando você cada vez mais para o chão. E o que é impressionante pensar, desde já, é que este aqui é um servo do Senhor.
E o que é mais impressionante também é que aqui ele não está falando propriamente de uma situação pecaminosa que o atingiu. Mesmo que nós possamos até pensar ou imaginar que esses inimigos que ele diz que estão falando contra ele, possam ser até mesmo vozes da sua própria consciência, o acusando de algo que ele tenha feito ou pecado contra o Senhor. Mas isso são especulações. O fato é que ele se sentia profundamente angustiado, abatido, perturbado durante todo o dia, sem descanso e com todo um sofrimento também causado a pessoas ao seu redor. Versículo de número 7. Ele está num total desespero. Finalzinho do versículo de número 7, ele sente como se ondas, grandes vagas, tivessem sobre ele, e como se ele estivesse se sentindo afogado num desespero total. Agora, também nós precisamos olhar de maneira geral que este não é um homem que se rende às suas dores e aos seus sofrimentos. Mesmo que ele diga que as lágrimas têm sido o alimento dele todo o dia e toda a noite, é um homem que também procura o auxílio e que desesperadamente não se conforma com aquela situação. E ele tem uma luta então por uma esperança, ele não se rende, ele tenta convencer até mesmo o seu coração. Versículo de número 5, que também é repetido lá no versículo 11, finalzinho dele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele olha então para a sua alma, para o seu coração e diz: espera em Deus. Tudo no exterior e no seu interior está conspirando contra ele, mas ele não se rende a essa desesperança. E ele termina o salmo citando novamente o versículo de número 5. Era uma estratégia também da poesia daqueles dias para destacar algo que o salmista está querendo que os cantores ou aqueles que iriam recitar e meditar depois desse salmo pudessem ter de maneira ainda mais enfática. Ele diz então: espere em Deus, pois ainda o louvarei. O salmo termina assim: ainda o louvarei. Parece que ele ainda não está, ele termina o salmo ainda não louvando pelo livramento total. Mas ele sabe que ele tem que esperar tão somente no Senhor. Como o salmista responde então a essa depressão espiritual, podemos chamar assim, ou esse quadro depressivo? Esse tema depressão espiritual foi trabalhado pelo Dr. Martin Lloyd-Jones num livro chamado Depressão Espiritual, em que ele aborda de maneira profunda todo este salmo, cada versículo deste salmo, e você pode adquirir esse livro também pela editora Fiel, se assim você se interessar, e depois eu posso indicar onde você pode fazer isto. Como o salmista então responde a essa situação de angústia ou de depressão na alma? Em primeiro lugar, ele lança um questionamento, ele pergunta a Deus por quê. Versículo de número 9. Você pode ler aí? Versículo de número 9. Digo a Deus: ele diz a Deus, e é claro que este questionamento ao Senhor não é o questionamento de uma pessoa que não teme o Senhor, ou uma pessoa que não tem fé em Deus. E é interessante isto, porque quando passamos por sofrimentos na alma, no coração, nós nos perguntamos primeiro para nós mesmos: por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso contra mim?
Mas o salmista sabe que ele precisa recorrer a Deus em busca dessa resposta, e ele volta-se para o Senhor. E o versículo de número 9, ele afirma de maneira categórica, até para instruir o seu coração, daqui a pouco vamos ver a importância disto. Ele diz: minha rocha, digo a Deus, minha rocha. Eu não estou falando com uma areia movediça. Eu não estou falando com algo informe, disforme, algo que eu coloquei ali a minha esperança e que agora está ruindo. Ou algo pueril, frágil, que eu não possa confiar que de fato vai me dar sustentação. Não. Em meio às angústias, eu clamo a Ele, eu vou a Ele, porque eu sei que se há uma rocha onde eu posso firmar os meus passos, esta rocha chama-se o Senhor. Não existe outra rocha. Não existe outra fonte de conhecimento humano que possa, de maneira cabal, resolver as angústias da minha alma. A psiquiatria, os medicamentos podem trazer um alento e um alívio, e foram dados por Deus para isso, para que traga um equilíbrio para toda a química do meu corpo, mas quem resolve o problema da minha alma não é o medicamento, é Deus. É essa minha rocha, onde eu firmo os meus pés. De maneira que, entendendo isto, se o salmista tivesse a oportunidade de ter acesso a outros medicamentos, ele teria acesso a eles, mas ele saberia de maneira clara que a angústia da sua alma é resolvida pelo Senhor, a sua rocha, onde ele firma os pés, onde ele não está caminhando em lugares escorregadios, são lugares firmes. E ele então volta-se para Deus, ele pergunta e questiona o Senhor, e são perguntas legítimas, são questionamentos legítimos. Ele não está aqui preocupado com a precisão teológica das suas afirmações, mas ao mesmo tempo ele não renega o Senhor. Algumas pessoas poderiam olhar para essa e para outras informações, ou para outros salmos, como o Salmo 13, e dizer: que absurdo! Salmo 13 é uma série de questionamentos, né? Onde está o Senhor? Cadê o Senhor? Onde está, Senhor? Até quando? Eu vou sofrer para sempre? Até quando? Mas mesmo nesses questionamentos, o salmista está dizendo: eu não questiono a mim, eu vou àquele que me conhece por dentro e por fora, aquele que sabe as circunstâncias que eu não estou vendo, aquele que sabe até mesmo por que eu não estou entendendo absolutamente nada do que está acontecendo comigo, porque Ele conhece o meu interior, e aquele a quem eu me volto para questionar é a minha rocha. Em quem você tem colocado a esperança da sua vida? Em quem você tem construído? Sob que alicerce você tem construído os projetos de sua vida? Aquele homem sabia que se havia uma esperança, essa esperança estava no Senhor. E ele então se volta para Deus, a rocha do seu coração, e diz: por que te olvidaste de mim? Por que esqueceste de mim? Por que viraste o rosto para mim? Por que deixaste que eu lamente? Por que estás permitindo que eu lamente sob a opressão dos meus inimigos? Por quê? Por quê? Ele não entende. E o que é maravilhoso é isto, porque nós não sabemos mesmo. A nossa visão é limitada. Mas Deus, através dessas circunstâncias, quer nos mostrar exatamente isso. Você não sabe nada. Porque tudo que eu quero é saber por quê. Tudo que eu quero é entender matematicamente,
de maneira racional, lógica, o que está acontecendo. Bom, a minha mente diz o seguinte: se eu sou um dizimista fiel, eu sou um atuante na obra do Senhor, eu não vou passar por situações assim, porque na nossa lógica parece que eu faço isto e eu espero receber as alegrias e os confortos da vida. Mas quando a coisa está ao contrário, aí nos frustra completamente. Mas o que Deus quer é exatamente nos levar a situações assim, muitas vezes, em que você pensa: por quê? Eu fiz tudo correto. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu Deus. E mesmo assim, não é possível. E Deus nos mostra então quão frágeis nós somos. E Deus olha para o nosso grito de dor, não com aquele que está olhando ali em busca dos erros da teologia, ou os erros que alguém pode dizer assim: olha aí, você não pode falar assim comigo, eu sou Deus. Deus olha para os seus filhos que estão passando por essas situações e que clamam a Ele, questionam a Ele e que dizem assim: por que me abandonaste? E Ele diz: meu filho, como você é frágilzinho. Eu não te abandonei. Você não conhece os bastidores que eu estou trabalhando na história para reconstruir toda a sua vida. E eu estou te fazendo passar por essas situações de angústias exatamente para você entender que eu supero todas as lógicas dos pensamentos dos homens e frustro todos os desígnios do coração dos homens, daquilo que eles acham que eles podem me manipular ou de alguma forma me entender, mas eu estou sobre tudo isto. E o homem se sente então frágil. E quando nós admitimos a nossa fragilidade e esse sentimento de abandono, e quando nós falamos diante do Senhor com a realidade da nossa alma e dizendo: Senhor, eu me sinto assim, aí Deus diz: então agora você está compreendendo que sou eu que governo a sua vida. Eu sou a rocha. O desafio do homem é entender que ele não é a rocha. Nós passamos uma vida toda e nós ouvimos o tempo todo pessoas dizendo para nós que nós somos boas pessoas, que nós podemos isto, que o poder está em nossas mãos, e nós achamos que nós somos a rocha. E o salmista diz: Senhor, Tu és a rocha. E eu me sinto como se o Senhor tivesse virado o rosto de mim. Por quê? Por quê? Se nós soubéssemos tudo, ou tivéssemos todos o controle da nossa vida em nossas mãos, nós seríamos deuses. Essa foi a grande cilada que Adão e Eva caíram. Acharam-se ou buscaram ser Deus, buscaram ser a rocha. E esses questionamentos para com o Senhor mostram que nós somos tão frágeis. Nós não sabemos. E aí, muitas pessoas se orgulham de não crerem, ou se orgulham de serem agnósticos, ou se orgulham de serem, no popular, ateus, até o momento em que se veem numa angústia tal que elas não conseguem, então, saída. Segundo lugar, primeiro, então, ele começa a lançar um questionamento sobre o Senhor, procurando nele a fonte para as suas angústias. Segundo lugar, ele afirma o amor soberano de Deus, mesmo que ele não entenda. Versículo de número 8. Durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração. Então o versículo de número 8 diz que ele reconhece a misericórdia do Senhor na sua vida.
Ele não entende as circunstâncias. Ele não sabe o que está no seu coração, por que está assim, por que está perturbado, por que está sem paz, por que está angustiado e abatido, mas ele sabe que o Senhor Deus é misericordioso. Ele não deixa de orar em momento algum. O versículo de número 5 e o versículo de número 11 mostram que a teologia desse salmista está intacta. Ele diz no final desses versos: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio. Ele é o meu auxílio. Ele é o Deus meu. E o versículo de número 7 mostra que ele reconhece que até mesmo essa angústia no coração dele vem pela mão de Deus. Há angústias que vêm por situações que nós criamos de pecaminoso contra a nossa vida. Assim, diretamente, porque pecamos, infringimos o mandamento do Senhor. Há outras que que são situações também pecaminosas, se nós formos olhar no geral, mas que vão sendo acumuladas, como por exemplo, se eu não guardo o descanso do Senhor, se eu não cuido da minha saúde, são situações que são pecados que vão sendo acumulados e uma hora estouram. Então são situações pecaminosas também, mas que não são diretamente relacionadas a um pecado que foi cometido, como uma mentira grave, um adultério, por exemplo. Então são situações que vêm, essas situações de angústia podem vir diretamente das mãos do Senhor para eles. As dificuldades vêm das mãos do Senhor. Terceiro lugar, um instrumento importante que ele usa no meio da angústia, não é só perguntar do Senhor, se voltar para o Senhor, não é só alimentar o seu coração com esse amor soberano de Deus, mas também o cântico. Lembre que eu falei no início da mensagem da importância do cântico. No versículo de número 8, ele diz que à noite comigo está o seu cântico. À noite comigo está o seu cântico. Esse provavelmente um cântico semelhante a este. Um cântico de lamento e de tristeza. Nós achamos que os cânticos devem ser cantados nos momentos de alegria e de euforia. Mas os cânticos também, ou as músicas, ela tem o poder de também nos levar à introspecção, a lembrar das nossas tristezas. E quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, nós encontramos vários desses cânticos de lamento e de tristeza que podem ser usados como instrumento de Deus para a minha vida. À noite, que é o momento em que as sombras aparecem, o momento em que as angústias afloram. À noite tem esse poder, vamos dizer assim, de nos envolver nessa angústia e nesse sofrimento, maior ainda do que durante o dia. À noite, ele dizia, está comigo o seu cântico. Em quarto lugar, e isto é impressionante, ele prega a sua alma. Versículo de número 5, quando ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ele não está dizendo espere em Deus, ele não está falando para alguém, para uma pessoa, ou ele não está dizendo assim, olha, todos aqueles que vivem de maneira abatida, abalada, angustiada, espere no Senhor. Não, ele está falando para si. Ele está pregando para si. O Dr. Lloyd Jones, eu citei no início, diz que a maior parte da nossa infelicidade está no fato de ouvirmos mais a nós mesmos do que falarmos a nós mesmos. Eu vou repetir. A maior parte da nossa infelicidade está no fato de ouvirmos mais a nós mesmos do que falarmos a nós mesmos. O que ele quis dizer com isto?
Nós ouvimos às vezes as angústias que estão no nosso coração, na nossa alma. E aí nos tomamos de sentimentos de ansiedade, de temor, de medo. E a palavra de Deus diz aqui que o salmista, ele fala a sua alma. É como se ele estivesse falando de fora de si para si mesmo, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Não ouça as ansiedades que estão dentro de você. Não ouça as ansiedades. Ouça que o Senhor Deus será louvado por mim. Espera no Senhor. O que será que estamos falando à nossa alma? É interessante como um dos instrumentos que às vezes são utilizados nas terapias da psicologia é exatamente tentar fazer com que a pessoa descubra o problema da sua alma. E ela possa curar-se a si mesma. As curas ou os conflitos que ela causou no seu interior encontram então, a partir de uma reordenação do seu interior, a partir dela mesma, a saída para essas situações de angústia. E aqui a palavra de Deus diz o contrário. A palavra de Deus diz: o que está no seu interior pode ser transformado, mas a partir da palavra de Deus que entra no seu coração e que remodela toda a situação ao redor. Os Romanos, por exemplo, você pode abrir lá, fique com seu dedinho marcando aí, nós já vamos voltar para o Salmo. Romanos 8, 31 a 35. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pregar o evangelho para si. Nós precisamos aprender isto. Pregar para nós mesmos. Dizer à nossa alma, no meio desses medos: quem me separará do amor de Cristo? A alma, volta ao teu sossego. Essas tribulações, essas angústias, essas perseguições, essas situações de temores, a alma, volta ao teu sossego. Espera no Senhor, aguarda no Senhor, aprende a confiar no Senhor. O nosso coração, amados, ele é desesperadamente corrupto. E a palavra de Deus diz: quem o conhecerá? O homem acha que pode conhecer o coração, o seu próprio coração. Você acha que conhece o seu próprio coração? Você pode olhar para si e dizer: eu me conheço completamente. A palavra de Deus diz que isso é loucura. Nenhum homem conhece o seu coração. Maldito o homem que confia em si mesmo. Ou maldito o homem que confia no homem. O coração do homem é desesperadamente corrupto. E o que o salmista está falando aqui é que nós temos que anunciar para o nosso coração, pregar o nosso coração, de que ele deve esperar em Deus. Porque o seu coração, o nosso coração é tomado de ansiedade, exatamente porque ele começa a confiar em si e a olhar ao seu redor. Até certo ponto isto é natural, porque faz parte, como eu falei no início, dessa fragilidade humana. O que não pode acontecer, ou o que nós devemos lutar contra,
é que nós permaneçamos com o coração cheios de temores, sabendo que o nosso Deus está disposto a nos ajudar. E aí como é que nós vamos fazer isso? Pregando para nós mesmos. Paulo muitas vezes passou por situações de tribulação, angústia, fome e nudez. Mas ele pregava para si mesmo, dizendo: por que eu vou me angustiar com isto? Se é Cristo quem ressuscitou e quem me garante a vitória. Isto é pregar o Evangelho para si. Pregar o Evangelho para nós mesmos significa que a minha esperança não está no meu coração. A minha esperança está no que essa palavra faz no meu interior. Então, com esta palavra agindo, essa transformação então vem de dentro para fora. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera no Senhor. Ele é a minha rocha. Ele é a minha... Ele não permitirá que os meus pés descaiam completamente. Em quinto lugar, ele recorda experiências passadas que ele teve com Deus. Versículo de número 4. Lembro-me destas coisas, agora voltando lá para o Salmo 42. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. O que ele lembra? O que ele lembra? Vamos ver aí? Que fazia com que a sua alma ficasse como que derramada. De como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que ele lembrava destas coisas, amados? E por que Deus está permitindo aqui que ele escrevesse essas lembranças? Porque Deus quer que nós nos lembremos que no meio das angústias e das dores e do nosso sofrimento, em que temos a impressão de que todas as coisas estão contra mim, nós não podemos jamais imaginar que sempre foi assim. Não. Eu já experimentei outras coisas maravilhosas de alegria ao lado do Senhor aqui. Como eu passava com a multidão entre o povo, eu guiava esse povo até a casa de Deus, quando eles iam prestar sacrifícios ao Senhor. Eu era aquele que motivava o povo através de gritos, de alegria. Eu bradava de louvor ao Senhor. Eu estava ali com uma multidão festejante. E essas lembranças do salmista o faziam almejar por aquilo, mas o faziam também dizer: Senhor, nem sempre eu fui assim. E Deus, através dessas lembranças de alegria no nosso coração, nos alimenta a alma com esperança de que a nossa vida não chegou no fim. Eu lembro que eu estava assim, mas agora minhas lágrimas têm sido meu alimento, mas eu já experimentei dessa alegria, já motivei o povo, já trabalhei uma multidão do povo do Senhor, eu já festejei muito na presença do meu Deus. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Rememorar isto sempre. E que essa agonia também não será para sempre. Em último lugar, quando eu li esse salmo várias vezes, eu imaginava que o salmista, eu imagino, aliás, que o salmista tenha escrito os 2 primeiros versículos por último. Por que eu digo isto? Porque o versículo de número 11, que está ali fazendo sendo como se fosse o outro lado daquilo que está no recheio, com o versículo de número 5. O versículo 11, ele termina dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera ainda, pois ainda
o louvarei. Sempre me pareceu, me soou como aquele que eu quero ainda louvá-lo de maneira plena, longe dessas dores e dessas angústias. Ainda o louvarei de maneira totalmente sarada e sã diante do Senhor, coisa que no momento agora eu não posso fazê-lo. Sempre me passou esta impressão de que ainda não encerrou ali. Ele não chegou ainda numa cura total, num sentimento de que ele está totalmente agora pronto para retomar as suas atividades de guiar as pessoas em multidão, em festa. Não, ele ainda está abatido. E aí o que ele tem que fazer? Parece que antes o salmo começou no versículo de número 3. Aqui são impressões minhas. Antes, quando ele começou a escrever este salmo, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Aí ele termina lá, pois ainda o louvarei. E aí ele pensa e reflete, ora diante do Senhor e diz: Senhor, o que eu tenho que fazer agora? O que a minha alma mais anseia agora? E então, em último lugar, ele diz que a sua alma tem sede de Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Por que eu penso, e sempre eu li esse salmo, esses versículos como sendo os últimos que foram compostos? Porque aqui nos versículos 1 e 2, quando eu olho para toda a angústia que nós vimos aqui, que aquele salmista passou, e toda a experiência que ele está tendo com Deus, em meio àquela dor, a gente espera que ele, em algum momento, fale de uma sede por um alívio ou por um livramento completo, total, das mãos dos inimigos. Não, ele lamenta que os inimigos estejam sobre ele, ele se entristece porque os adversários o insultam, ele se alimenta de lágrimas porque sabe que os seus inimigos dizem continuamente: o teu Deus onde está, naquele tom de zombaria. Mas ele em nenhum momento diz assim, traz um livramento total. Pelo contrário, o salmo termina dizendo: eu ainda o louvarei, eu vou louvá-lo ainda muito mais quando eu estiver também totalmente são. Mas esses versículos 1 e 2 falam que o que ele mais clama, o que ele tanto pede, não é tanto esse alívio, mas é deleitar-se no Senhor. Deleitar-se no Senhor, sentir prazer no Senhor. Suspira a corça que está ali naquela região árida e ela ansiava por um lugar ou por uma água, algo que trouxesse alívio à sua sede, as torrentes ou as correntes de água, como essa corça que está ali procurando em meio às regiões áridas e desérticas, essa água, a minha alma anseia pelo Deus. A minha alma suspira por ti. Não pelo que tu vais fazer simplesmente por mim, mas é porque meu prazer está no Senhor. E se eu estou contigo, e se a minha alma está sendo cada dia mais alimentada por essa convicção, eu sei que então, mesmo que os meus inimigos continuem a existir, e mesmo que tudo continue de ponta cabeça, que eu não entenda absolutamente nada, ela encontrará o alívio não pelo livramento dos inimigos, mas por saber que tu estás comigo. E no versículo de número 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma não tem sede pelo livramento dos inimigos. A minha alma não tem sede
pelas coisas que possam vir a mudar completamente de cenário. A minha alma não tem sede por novos cenários. A minha alma tem sede por Ti. Irmãos, você já parou para imaginar ou para refletir sobre isso, ou para meditar sobre isto? Quantas vezes nos relacionamos com Deus por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode fazer por mim, diretamente, no sentido de mudar cenários, ou de me dar algo, ou de me livrar de algo. Quantas vezes temos nos relacionado e encontrado prazer em Deus por quem Ele é? Nós temos o maior tesouro, que é o nosso Deus, é o Espírito de Deus habitando em nós. E quando eu começo a olhar então que o meu maior objetivo na vida deve ser estar, ou ter o Senhor Deus em minha companhia, ou eu estar em companhia dEle, muitas prioridades começam a se inverter na minha vida. Porque o que Deus quer é que eu me deleite nele, que eu esteja junto dele, que eu busque a Ele. E no final das contas, as angústias vêm por causa dos inimigos que afetam a minha alma. Mas o que a minha alma deseja não é que os inimigos desapareçam, é que Deus esteja presente ali. Por isso que eu creio que o salmista escreveu por último este. E ele começa com essa afirmação. Depois ele colocou aqui, como que na estrutura poética, o hebraico começava pelas mensagens mais fortes ali, de impacto, já no início. E depois no final também. Mas ali, no início, ele já começa dizendo, como suspira a corça. E depois ele vai falar do resto. Mas para falar de todo esse resto aí, para chegar lá no final, ele então escreve aquele início dizendo, na realidade, o que eu tenho aprendido de tudo é que a minha alma deseja o Senhor. Por isso que tantas pessoas correm atrás de tantos livros, de tantos profissionais e de tantas palestras motivacionais e de tantas, porque na realidade a alma do homem, ela não está em busca dos bens ou do livramento disso ou daquilo, mesmo que isto seja real e seja verdadeiro, como nós vimos. Mas no final das contas, o que todo homem anseia é por Deus. E aí ele diz então, no finalzinho, já concluindo, quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quem é a face de Deus? Quem é a face de Deus? Não foi Cristo que disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu não tenho certeza se o salmista estava pensando apenas no porvir. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Mas eu creio que o salmista também esteja falando de uma esperança que ele saberia que viria lá na frente em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus veio a este mundo exatamente para, através da salvação, nele, proporcionar alívio à alma de todo homem. É a Ele que nós devemos buscar constantemente. Feche os seus olhos, vamos fechar os nossos olhos. Vou convidar aqui o Serjão a vir orar em nosso favor. Nosso irmão missionário Serjão. Porque pode ser que o teu coração tenha chegado aqui angustiado, cheio de angústia na alma, cheio de tristeza. Ou você não tem ainda Cristo no seu coração, habitando, reinando. Hoje você pode
entregar sua vida, seu coração para Jesus. E seja qual a angústia que você possa vivenciar, passar, de que natureza seja, ansiedades, crises, temores, o nosso Deus é muito maior do que qualquer uma dessas coisas. Porque Ele nos conhece por fora e por dentro, e conhece o nosso coração como nenhum outro poderia conhecer. E Ele não só traz alívio, Ele traz transformação para o nosso coração e para a nossa vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo. Que a Tua palavra fala aos nossos corações. Passamos por várias situações, muitas vezes situações difíceis, e quer nos colocar uma tristeza profunda em nossa alma. Que o Senhor mesmo, com o Teu Santo Espírito, possa trazer à nossa memória, ao nosso coração, aquilo que nos traz esperança, alegria. Tão bom saber que nosso nome está escrito no livro da vida. Tão bom saber que o Senhor está preparando um lugar maravilhoso para todos nós. É tão bom saber que passamos sim, muitas vezes por vales, mas estamos de passagem. Não estamos estacionados ali. Eu quero te clamar pelo coração de cada um aqui, que possamos sair animados, clamando ao Senhor, que o Senhor fale individualmente e traga na memória as canções que possam trazer motivação, alegria, paz, entendimento do que o Senhor quer para cada um de nós no nosso dia a dia, mas que essa tristeza profunda, eu te clamo, que não preencha o coração dos nossos queridos aqui. Obrigado por saber que a nossa vida é um instante, é uma neblina, comparado com a eternidade ao teu lado. E esses momentos da nossa vida eterna contigo possam ser bem breves. E eu te clamo por aqueles que estão sofrendo hoje de uma tristeza da alma, que em nome de Jesus possamos ver, e essa pessoa também possa ver o milagre, o teu poder tirando e dando a tua alegria para esse coração. Te clamo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo salmista que nos desafiou. Obrigado pela palavra que o Senhor colocou no coração do Heleno, e ele tendo experiências com isso e sabendo a alegria de sair desse momento, desse tempo. E eu te peço que possamos estar atentos, bem atentos ao Senhor e à alegria que somente o Senhor pode dar. Obrigado, Senhor, pela noite que o Senhor vai nos dar, que seja uma noite tranquila, um sono profundo, que o Senhor mesmo vai nos dar, e a alegria de ter uma semana para glorificar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, com uma alegria profunda em nossos corações. Tira, Senhor, em nome de Jesus, qualquer tristeza no coração dos nossos queridos aqui. E continue falando aos nossos corações. Continue transformando a nossa vida, a nossa alma. E obrigado, Senhor, pela eternidade. Isso nos dá alegria. Eu te clamo e te agradeço por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, amados, e sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém.